Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando aí os estudos que a gente tem feito e deixado gravado no canal do YouTube. Na quinta-feira, toda quinta-feira, a gente tem feito séries de estudos. Então, nós estudamos as disciplinas espirituais, estudamos os 10 mandamentos e entramos no estudo da oração do Pai Nosso, né? Já fizemos algumas semanas desse estudo e hoje nós seguiremos a sequência dele. Nós estamos já na oração propriamente dita, tá bom? Muito bem. Nós já estudamos, por exemplo, que a oração do Pai Nosso, que nós oramos, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado, está lá a partir do verso 9. No entanto, nós percebemos que o texto, para que fique completo, que tenha sentido, início, meio, fim, não é? Ele se inicia, então, lá no verso 7 e vai até o verso 15. Nós normalmente oramos ali do 9 até o 13. Mas o texto mesmo, ele tem início no 7 e vai até o 15. Então, nós estamos estudando, já vimos essa delimitação do texto, início e fim, já vimos tradução, já vimos estrutura literária do texto. E iniciamos o estudo o quê? Do conteúdo propriamente dito, né? Questão semântica, ou seja, palavras importantes do texto. Nós hoje já iremos para Mateus 6, do verso 9, parte C, até o verso de número 10. Verso 9c até o verso 10. E aqui nós encontramos o quê? 3 petições em forma de desejo. Tá? 3 petições em forma de desejo. Bom, nós já vimos na semana anterior, Pai Nosso que estás nos céus. Já vimos esse importante duplo sentido, o significado dessa frase. Pai Nosso, ele é um pai acessível, Abba, papai. Nosso não é só de Jesus, ele inclui todos, então ele é Pai Nosso. Mas além de ser um papai acessível a todos nós, ele está nos céus, ou seja, ele continua sendo soberano Senhor. A gente não pode confundir essa dinâmica aí, tá? Ele é papai acessível a todos, no entanto, continua sendo soberano Senhor no seu trono de graça. Beleza, ótimo, até aí tudo bem. E aí nós entramos então aqui no santificado seja o teu nome, a primeira das 3 petições em forma de desejo. Ali eu coloquei ao pé da letra, você pode ver aqui na tela, ó, seja santificado o nome teu, tradução literal do grego, língua na qual foi escrito o Novo Testamento, e aí eu peguei ali a tradução ao pé da letra, tá bom? Então, a primeira das 3 petições em forma de desejo, verso 9c e verso 10, é essa. Santificado seja o teu nome. Muito bem. Bom, aqui a gente encontra algo que está sendo resgatado lá dos tempos antigos. Como assim? Na antiguidade, né, antigamente, o nome não tinha só o significado de como é que as pessoas deveriam ser chamadas. Então, não significava só como deveria chamar. Então, Francis não é só a forma como as pessoas me chamam, meu nome. Na antiguidade, tinha um significado muito maior, significava a natureza da pessoa. Tá? A natureza da pessoa. Muitos relatos bíblicos, nós encontramos vários na Bíblia, mostram pessoas que passaram por algum acontecimento muito marcante na sua vida, na história, e acabavam mudando seus nomes, não é? E isso ia acabar evidenciando o quê? A situação que ela se encontrava e passou a se encontrar com o objetivo de expressar pelo nome aquilo que a pessoa era de fato. Então nós temos lá o Jacó, com seu significado, enganador. Nós temos aí o pai de multidões, Abraão, enfim, pai da fé. Temos outros tantos diversos significados. Nós temos que lembrar que na antiguidade isso fazia muito sentido. Hoje nós não temos muito isso, né? Algumas pessoas até procuram o significado dos nomes, tem livro com significado de nome, quando o casal está grávido, né? Vamos pensar assim. Eles começam a procurar na internet hoje em dia. Antigamente existiam livrinhos que se vendia, que vinham vários nomes e o seu significado. E se você procurar o significado do seu nome, você vai encontrar alguma coisa com certeza, mas isso é apenas em nível de curiosidade e a gente acha bacana, tal, mas na antiguidade isso fazia todo sentido.
Então, eu me lembro lá do texto dos profetas, lá Isaías, Jeremias, tem lá Oséias, você vê lá profetas colocando nome em filhos, como por exemplo, um resto volverá, então, que é o Shear-Yashub, né, que significa um resto voltará, volverá, enfim. Então, coisas assim muito significativas, bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia é mais por curiosidade, na antiguidade fazia todo sentido. A pessoa, quando era chamada por aquele nome, aquilo significava a definição do que ela era, não só como ela deveria ser chamada. Quando o próprio Deus se revela a Moisés, né, como Yehová ou Jeová, dizendo eu serei o que serei, ou em outra tradução do hebraico, eu sou o que sou, a gente pode notar que a palavra usada é uma forma do verbo ser, serei ou sou, né? Por toda a Bíblia a gente vai encontrar atributos de Deus que caracterizam seu nome. Por exemplo, El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso. Jeová Rafá, não é? Que é o Deus da cura. Jeová Jiré. Tem até aquela música que utiliza todos esses nomes que quem está visitando a igreja nem sabe o que está cantando, nem entende aquilo. Pensa que o povo está cantando em línguas, né? Porque se apropriam alguns artistas gospel aí, né, evangélicos, enfim, cristãos, eles se apropriam dessas frases, dessas palavras que geram um certo até sentimento assim de pertencer a esse povo e tal, e coloca na música. Então a gente tem que ter cuidado também com o que canta, porque muita gente não entende o que está cantando, né? Santificar o nome de Deus significa ter reverência por ele, e por isso reverenciar a Deus, honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Então esse é o sentido que a gente encontra a partir do comentário do Novo Testamento, página 461, do William Hendrickson, tá? Que é um grande teólogo do Novo Testamento, muito forte nos evangelhos. E ele traz isso aí no comentário do Novo Testamento. Então a ideia da reverência no santificar o nome de Deus seria reverenciar, honrar, glorificar e exaltar. Tá bem? Muito bom. Então essa foi a primeira petição em forma de desejo. A segunda é, então, santificado seja o teu nome. A segunda petição em forma de desejo é venha o teu reino. Ou, aqui está o pé da letra, venha o reino teu. Né? Então, santificado seja o teu nome, venha o reino teu. Duas petições em forma de desejo. Olha só o que eu anotei aqui. Quando se encontram as expressões o reino dos céus, o reino de Deus ou simplesmente o reino, sua conotação mais ampla indica a realeza de Deus, seu governo ou soberania, reconhecido nos corações e que opera na vida de seu povo, efetuando nele sua completa salvação, sua constituição como uma igreja e, finalmente, como um universo redimido. Também Hendrickson traz lá na página 348 do comentário do Novo Testamento. Então a ideia do venha o teu reino é a ideia da expressão na verdade, do reinado. A expressão reino de Deus, do grego, basileia tuteu, que alguns dizem basileia, né? Reino de Deus, tuteu, teu Deus. Então, basileia tuteu, reino de Deus. É uma expressão meio que traduzida, na minha opinião, de maneira não ideal, vamos dizer assim, tá? Não é que está errada, mas não está ideal, na minha opinião, na minha forma de ver. Porque, olha só, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pressupõe um local. Por exemplo, Reino Unido. A gente não lembra lá de um local, um espaço físico, geográfico específico, né? O Reino do Norte, o Reino do Sul. Quando a gente fala de reino, a gente pressupõe um espaço, um lugar geográfico, espaço físico. A ideia aqui não é de um lugar, não é de uma questão geográfica ou de um espaço físico. A ideia aqui do Basileia Tuteu, Reino de Deus, na verdade deveria, na minha opinião, uma tradução melhor, e quem acompanha, eu acompanho na verdade, o que pensam os teólogos espanhóis e de língua espanhola, né? Que entendem que não deveria ser traduzido por reino de Deus e sim por reinado de Deus. Então, se você for no espanhol, você vai encontrar muita expressão do tipo reinado de Deus. Aí não tem, a gente não pressupõe um local físico, um espaço geográfico, um Reino Unido, um lugar lá. Não. O reinado de Deus é uma condição. E o reinado dele pode acontecer em qualquer lugar. Não tem um lugar específico, uma geografia pré-determinada.
Por isso que, na minha opinião, venha o teu reino, o reino teu, venha o teu reinado, né? Venha o teu reino, venha o teu reinado. A ideia de uma condição na qual quem reina é o soberano Deus. Quem é o mais elevado de todos é Deus. Ele é o rei, então é o seu reinado, né? Não, então eu traduziria, a oração do Pai Nosso para mim faria mais sentido nessa dinâmica aqui que eu estou colocando da tradução do Basileia Tuteu, de reino de Deus para reinado de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reinado, né? Venha o teu reinado, que o teu reinado aconteça aqui no Brasil, lá na África. Então não tem um lugar específico, lá na Europa, Estados Unidos, do mundo, né? O reinado é uma condição, não é um lugar, tá? Tendo feito essa observação, vamos seguir aqui então o nosso estudo. Vale lembrar, ainda que Jesus, mesmo sendo Deus, não disse venha o meu reino, né? Mas sim venha o teu reino, não venha o meu reinado, e sim o teu reinado. Então, aqui a gente já pode rechaçar e descartar toda e qualquer condição de arrogância, de orgulho, prepotência, petulância de pessoas que se colocam na condição de igualdade com Deus. Jesus era Deus, Jesus é Deus. Mesmo sendo Deus, ele não disse venha o meu reino, meu reinado, venha o teu reino, venha o teu reinado. Né? Então precisamos aprender com a humildade do Senhor Jesus. Né? Muitos líderes religiosos se colocando ali de igual para igual com Deus. Mesmo Jesus sendo Deus, não fez. Venha o teu reino, o teu reinado, e não o meu. Né? Então precisamos cuidar disso. Assim, segundo George Eldon Ladd, esse é um teólogo reformado, tá? Ele escreve o seguinte: a mensagem de Jesus é que na sua própria pessoa e missão, Deus invadiu a história humana e triunfou sobre o mal. Muito embora a libertação final venha a ocorrer somente na consumação dos tempos. Então, a mensagem de Jesus é que na sua própria pessoa e missão, Deus invadiu a história humana, triunfou sobre o mal, mas a libertação final vai acontecer, vai ocorrer somente na consumação dos tempos, tá? Nós estamos no que chamamos do hiato entre o já e o ainda não. O reinado do Senhor, o reino de Deus, o Basileia Tuteu, já foi inaugurado. O reinado foi inaugurado na pessoa de Cristo, mas não foi consumado só na volta de Cristo para buscar a sua igreja, tá bom? Estamos nesse hiato entre o já inaugurado e ainda não consumado. Reinado de Deus, reino de Deus. George Eldon Ladd, Teologia do Novo Testamento, página 65, tá bom? Bom, pedir pela vinda do reino ou do reinado é pedir a Deus que faça sua vontade, tanto na esfera celestial, no céu, como na terra. É pedir que Deus venha e intervenha finalmente na história, consumando sua salvação, já nos ofertado, como Mateus 6, verso 10, tá bom? Interessante aqui, ó, o reino de Deus está presente porque Deus em Jesus está julgando, já está sendo misericordioso com os pobres, e futuro, é presente e é futuro, porque na parousia todos os inimigos serão finalmente derrotados, na volta de Cristo todos os inimigos serão plenamente derrotados. Então estamos no hiato entre o já inaugurado reinado, reino, e ainda não consumado reino de Deus, reinado de Deus. Pois bem, o reino é de Deus, ou seja, não é dos homens nem das mulheres, não cabe aos homens ou mulheres realizarem um reino. Quem realiza esse reinado, por isso que eu falo que reinado é melhor, esse reinado é de Deus, tá bem? Os que entram no reino participam de sua expansão e concretização, mas é Deus quem expande e concretiza esse reino, o seu reinado. Marcos 4, 26 a 29, a gente tem essa alusão aí. Quem fala sobre isso é o professor Dr. Júlio Paulo Tavares Zabatiero, professor lá no seminário de Londrina. Paulo Zabatiero, no texto Rei, né? Rei, ele, na página 156, vai escrever em relação a isso, tá bom? Bom, tendo dito isso, nós podemos seguir aqui o nosso estudo, chegando na terceira e última petição em forma de desejo.
terceira e última petição, em forma de desejo, é citada apenas por Mateus, não sendo abordada em Lucas, capítulo 11, de 2 a 4. Só Mateus vai citar essa terceira petição. A petição encontrada, então, em Mateus 10, parte B, é qual? Seja feita a tua vontade. Aí eu coloquei ao pé da letra, olha como fica esquisito. Como em o céu, também sobre a terra. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como nos céus, tá? Pois bem, então aí a gente pode seguir o nosso estudo e entender que provavelmente a vontade a que se refere a oração que Jesus ensinou tem a ver com os estatutos e as leis de Deus. Olha só que interessante. Tem a ver com os estatutos e as leis de Deus, né? E que precisam ser cumpridos na terra com a mesma observância e o mesmo zelo e respeito encontrados no céu. Tá? Será que nós temos esse respeito, esse zelo, como o que nós encontramos lá no céu? Boa pergunta para a gente refletir. Por isso, tanto na terra como no céu, acredita-se que existe uma relação entre aquilo que é cumprido e obedecido no céu e aquilo que deveria ser cumprido e obedecido na terra. Na terra, tá? Pois bem, agora, se nós observarmos como tem caminhado aí o povo de Deus, vamos chamar assim, né? O povo de Deus, como que o povo tem caminhado, a gente pode observar, por exemplo, uma dificuldade em relação a conseguir concretizar na terra o que temos no céu. Essa vontade de Deus muitas vezes não acontece na terra porque nós, seres humanos, acabamos por interferir diretamente nos acontecimentos e naquilo que deveria ser realizado e deveria acontecer até em relação à igreja. Então, a vontade, seja feita a tua vontade aqui na terra do mesmo jeito que é feito no céu, porque no céu a vontade de Deus é plena e acontece. Na terra, nós temos liberdade de escolha e muitas vezes atrapalhamos que a vontade de Deus se cumpra. É claro que nós cremos que Deus é poderoso para fazer, mas muitas vezes atrapalhamos a vontade dele acontecer. Assim sendo, olha que interessante, essas três primeiras petições que se referem a desejos relacionados a Deus Pai são interligadas de maneira paralela, ou seja, existe um paralelismo evidente entre elas. É claro, a correlação entre as três petições acontece de maneira natural, ou naturalmente, ou seja, uma petição leva a outra e elas estão interligadas, estão amarradas entre si. Vamos entender isso aqui. Ó. O nome do Pai não será santificado pelo mundo a menos que se reconheça a sua soberania real. Né? Então o nome não será santificado pelo mundo a menos que se reconheça a sua soberania real. É imprescindível que venha o reinado dele, o reino de Deus, Basileia Tuteu, pois só assim será possível tal santificação pós-reconhecimento. E aí a lógica segue. O reino de Deus não virá, o seu reinado não virá a menos que sua vontade seja feita. O que nos remete à terceira petição em forma de desejo. Então, o nome será santificado se o seu reinado acontecer. O reino virá apenas se a sua vontade for feita. Então, é condicional, uma coisa amarrada à outra. Isso nós encontramos também no comentário do Novo Testamento, páginas 460 a 467, do William Hendrickson, outro comentarista muito interessante, que eu sempre gosto de citar. Os três desejos imploram a perfeição final. A hora em que seu nome profanado e escarnecido será exaltado e manifestará seu reino. Essa é a ideia das três petições em forma de desejo que estão interligadas, que estão entrelaçadas, que dependem uma da outra. Na próxima semana, a gente vai continuar com a análise de conteúdo, é uma continuação, e a gente vai para a próxima etapa. Né? Nós já vimos até o verso 10, semana que vem entramos lá no verso 11, então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e assim por diante. Então nós seguiremos na próxima semana, nossa próxima aula, próximo estudo, com a análise de conteúdo.
tá? Eu espero que tenha sido gratificante, que você tenha aprendido alguma coisa, possamos crescer assim na nossa caminhada, na nossa vida cristã, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de qualquer, de repente, esclarecer alguma coisa que eu falei aqui, pode me chamar no particular, vamos trocar uma ideia e vamos chegar aí ao maior conhecimento a respeito da palavra de Deus, especialmente nesse caso da oração do Pai Nosso, tá bom? Espero que tenha sido gratificante, que Deus te abençoe nessa quinta-feira e que você tenha um final de semana abençoado, que ele está chegando. Até o próximo estudo.